e hoje a gente vai ver um vídeo sobre o FOP 118. O FOP 118 ele é o cadastro de verbas que usa no sistema, né? A manutenção da tabela de verbas. No FOP 118 a gente tem alguns parâmetros, algumas situações para poder organizar todas as verbas. A gente tem as verbas do 1 até o 499. A gente instrui para que sejam usados como verbas de vencimentos, tá? Da verba 500 até a verba 799, a gente instrui que sejam usadas, né, em verbas de desconto. E da verba 800 até a 999 são as verbas usadas pelo sistema, né? A gente entra nessa questão, a gente instrui para que seja feito dessa maneira para manter a organização do quadro de verbas, da manutenção da tabela. É claro que fica a critério de cada um que usa o sistema. Mas entrando aqui na manutenção das verbas, vamos usar a verba número 1 de salário base. Aqui a gente tem as rotinas, aqui a gente tem as qualificações e as incidências que serão ministradas num outro vídeo, numa outra oportunidade. Assim como eu falei que a verba 1 até o 499 são geralmente usada como verbas de vencimento, né? Então a verba número 1, salário base, a característica dela é de vencimento. As verbas, a composição de base, né? Ela vai, em qual essa verba vai interferir as bases, são determinadas aqui no IR, né? No imposto de renda, no INSS e no FGTS, tá? Também a gente tem a questão da RAIS, se a verba precisa ser enviada à RAIS ou não, né? Enviado uma vez ao ano. Sobre o e-social, todas as verbas elas precisam ter uma rúbrica para envio do e-social, certo? No caso que a gente está vendo aqui, nós estamos vendo a verba número 1, salário base. Ela corresponde ao e-social ao código 1000, né, de salário, vencimento, soldo ou subsídio, né, corresponde ao salário básico contratual do empregado. Então, seleciona a rúbrica 1000 e a gente precisa também determinar qual incidência tributária ela vai ter. A incidência tributária, na maioria dos casos, ela vai levar em conta essa composição das bases. Então você pode colocar, se ela faz base para imposto de renda, então código 11, remuneração mensal, base de cálculo para o IRRF. Se ela faz base para o INSS, a Previdência, então código 11, base de cálculo das contribuições sociais, salário de contribuição. Faz base para o fundo de garantia, então base de cálculo para o fundo de garantia. Contribuição sindical, base de cálculo para a contribuição sindical também. Ok? Um outro caso aqui, só para a gente demonstrar. Uma verba de hora extra, né? Todas as verbas que existem no sistema, ela tem que ser bem determinada em qual rúbrica ela vai ser demonstrado isso lá no e-social. Hora extra, 50%. A gente tem aqui o código 1003, horas extraordinárias. Valor correspondente à hora extraordinária de trabalho, acrescido de percentual de no mínimo 50%. Então, a gente usa essa rúbrica aqui. As incidências, da mesma maneira que a verba passada. Ela faz base para imposto de renda, INSS e fundo de garantia. Então, vamos colocar aqui
os códigos correspondentes às bases. Mais uma para a gente identificar aqui. Por exemplo, aqui uma verba de salário família. Ela é uma verba de vencimento, ela é de uso do sistema, mas ela não tem bases, né? Ela não tem composição das bases. Ela não é base para imposto de renda, base para INSS e base para fundo de garantia. Essa verba ela tem um código de rúbrica também específico. 1409, salário família. O valor do salário família conforme limite legal em virtude do número de filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. As incidências, ela também tem uma incidência específica. No caso do salário família, né, do nosso exemplo aqui, da Previdência Social, é o código 51, salário família. Todas as outras incidências ela não é base. Do mesmo modo, a verba 901, né, o valor descontado de INSS, ela é uma verba de desconto, ela é de uso do sistema. Na composição de bases, ela é base para imposto de renda. Não é base para INSS e não é base para fundo de garantia. Do mesmo modo, ela precisa ser parametrizada para ser enviado ao e-social. O código dela, 9201, contribuição previdenciária, desconto a título de contribuição previdenciária. E as incidências tributárias ao e-social, na Previdência Social, 31, né? Contribuição descontada do segurado sobre salário de contribuição. Do imposto de renda é o código 41, que é uma remuneração mensal, é a dedução da base de cálculo do IRRF. Não é base para fundo de garantia e não é base para contribuição sindical. Vale lembrar também que as verbas que são usadas para plano de saúde, além da rúbrica específica, né, 9219, desconto de assistência médica ou odontológica, e as incidências conforme a situação. No caso, aqui não é base para imposto de renda, não é base para INSS e não é base para fundo de garantia. Então, todos eles, código 0. Vale lembrar que para todas as verbas de plano de saúde, né, que são descontadas as mensalidades e tudo mais, ela necessita da operadora do plano de saúde. No caso aqui, a gente tem o código 2. Se a gente for cadastrar outros planos de saúde, os cadastros são feitos através do FOP 205, tá? Com o código do CNPJ e o registro na ANS. Ok? Feito a parametrização, feito todo o ajuste, né, necessário, essas verbas elas serão enviadas ao e-social. Então, através do FPE 600. Selecionando a empresa, nos parâmetros selecionando os eventos iniciais, né, o S1010, e aí fazendo a geração. Se for uma carga inicial, a primeira vez que está enviando as verbas, então deve ser feito a carga inicial das verbas. Se ela já existe no e-social e a gente está fazendo uma manutenção, então é tabelas e não periódicos. Feito isso, gerado isso, a gente faz a comunicação. Ok?